Pode se assentar. Que a paz do Senhor Jesus esteja com todos vocês. Amém? Amém, igreja? Glória a Deus. Quem está feliz aí diz amém. Sinto um ambiente diferente de verdade. E não é clichê, não. É porque realmente dá para notar que Deus constrói uma atmosfera. E eu sinto aqui isso hoje. E eu sei que Deus tem um propósito. Você pode dizer amém? Olha para cá. Deus não te trouxe aqui por acaso. Ele quer falar com você. Ele quer falar com você. Nós tivemos um culto muito abençoado no domingo passado, pena que tiveram poucas pessoas. Depois, se você perdeu, ouça pela internet. Né? Eu falei sobre a lição de Pedro, a lição de Jó e a lição de Moisés. Marcos diferenciados que cada um teve, que foram pontos de inflexão na vida dos três personagens bíblicos que tanto nos ensinam. E expliquei que nós temos que viver pontos de inflexão com o Senhor. Temos que ter momentos com Deus que fazem uma virada de página, que fazem um reinício de ciclo. Se você não buscar esses pontos de inflexão, você não consegue ir além. E quando falamos de ano de superação, nós temos que lembrar como produzir, como gerar esses pontos de inflexão, que só o Senhor pode iniciar, só o Senhor pode impulsionar. Estão me entendendo? Então, se você carece de um ponto de inflexão para um novo tempo, para um novo momento, ouça com atenção, estude, não só ouça, estude a palavra que eu ministrei no domingo passado. Tá? E eu quero hoje dar continuidade com outro tema, só que pegando um versículo que eu li para introduzir na semana passada. Isso gerou uma outra ministração, uma outra palavra, que você tenha muita atenção sobre isso hoje. Amém? Mas eu quero orar com você antes disso. Quero que você feche seus olhos, que você peça ao Senhor para Ele falar com você. Faça uma oração, sabe aquela oração sedenta, desesperada, assim, aquela oração que a sua alma treme e teme. Faça essa oração. Deus, eu não tenho medo de ouvir sua voz. Fala assim para Deus. Fala comigo. Fala o que eu preciso ouvir, não o que eu quero ouvir. Se manifesta na minha vida. Ore assim ao Senhor. Porque Deus, Ele não resiste a essa oração corajosa, destemida, pronta a renunciar, pronta a fazer algo a mais para que possa saborear um momento com Ele, identificar a voz dEle nos nossos ouvidos. E muitos só não vivenciam isso porque não têm coragem de orar assim. Essa é a verdade. Eu te desafio a orar com sinceridade, com desejo, com sede de que Deus se manifeste a você, não só com palavras, mas com o seu Espírito Santo na sua vida. Feche seus olhos e faça uma oração ao Senhor. Sincera, entregue, crendo de verdade. Pai, obrigado por esse tempo, por esse momento. Eu sei que o Senhor tem grandes coisas para nós hoje, nesta manhã. Pai, que a tua unção, que o teu poder, que a tua provisão flua como rios de águas vivas no nosso meio, do nosso interior, que ela possa fluir como a tua palavra fala daqueles que te amam e que têm prazer na tua palavra e na tua lei. Pai, que o Senhor possa usar com grande graça e misericórdia a minha vida para ministrar o meu coração e também a igreja, que eu venha ser um instrumento nas tuas mãos. Pai, que a tua voz venha a ser identificada, Pai, e que a tua palavra, o teu ensinamento vem ser entregue. Tira de mim toda opinião humana, tira de mim toda vertente emocional, para que só o Senhor venha a ser manifesto nesta manhã e que a tua palavra cumpra o propósito desejado, porque ela é uma espada de dois gumes, que corta, que vai até a medula, que vai até o íntimo do nosso ser e cumpre o seu devido propósito, porque ela nunca volta vazia e cumpre o propósito a que foi designado. Que essa manhã possamos presenciar, testemunhar mais uma vez essa verdade da tua palavra no nome de Jesus. Quem quer dizer amém? Então um aplauso bem forte ao Senhor. Fala assim comigo. Fé é enxergar, acessar o invisível. Não é à toa que fevereiro começa com fé. Essa é velha, né? Fevereiro começa com fé, que é para te animar. Tem que ter fé para viver fevereiro. Nós estamos iniciando o segundo mês do ano, não é? E nós temos muita coisa para fazer, mas temos que fazer. Quem pode dizer amém? Temos que agir, temos que nos desafiar, temos que mudar, temos que aprender, temos que nos desenvolver, mas é preciso fé. Então, sem fé, fé é
acessar o invisível. E eu li um versículo no domingo passado que fala exatamente essa definição. Abre comigo em Hebreus 11, versículo 6. 11, não, desculpa, antes disso, vamos ler Hebreus 11, sim, mas versículo 3, que eu só pus os versículos aqui hoje, nem organizei a palavra. Hebreus 11, versículo 3. Pela fé, entendemos que os mundos foram criados pela palavra de Deus, de modo que o visível não foi feito daquilo que se vê. Algumas versões falam o seguinte: pela fé reconhecemos que o mundo foi formado pela palavra de Deus e que as coisas visíveis se originaram do invisível. Não sei se vocês sabem, o Bispo Robson, ele é formado em física, físico, especializado em física nuclear, tá? E ele estuda muito sobre física quântica, e ele traz muitas essas ideias, esses conceitos físicos e teóricos para a palavra de Deus. E ele trouxe aqui uma vez um dado importante de uma pesquisa que quando se estuda a matéria quântica, a física quântica, se provou o quê? Que há uma espécie de massa, eu não sei o termo, massa negra, massa invisível. E fala que tudo que é visível, palpável, um dia foi essa massa negra. E que 80% do universo se constitui em massa invisível, que não se tornou ainda visível. Isso a física falando, sem espiritualizar nada, há um conceito que define que tudo que existe foi algo imaterial anteriormente. Então você vê que a ciência ela conflui para a fé. As duas falam as mesmas coisas, só que ainda não se consegue verificar de forma na observação o que a fé já afirma desde o princípio dos tempos. Estão entendendo? Então, a igreja está na vanguarda de tudo pela fé. Ela afirma tudo que é óbvio e verdadeiro pela fé, sem ter que estudar ou provar. Isso é fantástico. A Bíblia fala tudo que hoje é visível, um dia foi invisível. Então, as suas bênçãos invisíveis estão nas mãos do Senhor. É só uma questão de você acessar esse invisível. Eu quero falar sobre isso com você hoje. Então, tudo que se originou visível veio do invisível. Em Hebreus 11, versículo 6, fala o seguinte: ora, sem fé é impossível agradar a Deus, pois é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Vou repetir. Porque é necessário que aquele que fala comigo assim, aproxima, palavra-chave, aquele que se aproxima de Deus, creia que Ele existe e que é galardoador daqueles que o buscam. Efésios 2, versículo 8. Porque pela graça sois salvos por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de... Então vamos construir esse bloco dessa lógica. Nós temos aqui algumas definições meio isoladas, certo? Primeira definição: tudo que existe um dia era invisível. Mas não é porque era invisível que não existia. Isso é interessante. Aquilo que você não vê não quer dizer que não existe. A sua cura já existe. Está fraco. A sua cura já existe. O dinheiro que te falta, que você não vê, ele já existe. Ninguém falta dinheiro aí? Amém ou não? A conversão de alguém que você está orando já existe, está só no invisível. A igreja lotada, ela já existe. O avivamento, ele já existe. Ele está onde? Ele está no invisível. Como é que eu consigo viver isso? Tendo acesso ao que é invisível. Mas tem outro versículo que fala outra coisa, que a fé não vem de nós. Ela é o quê? Dom de Deus. Opa! Então, peraí. Se ela já existe, só preciso ter fé, e a fé não nasce em mim, quem que eu tenho que acessar?
Deus. Por isso que lá fala lá atrás, olha como é que os versículos se conectam. É necessário que aquele que se aproxima de Deus. Eu tive que unir 4 versículos para você entender o que é fé. A fé nunca vai existir, ponto 1, se eu não me aproximar de Deus. Quando eu me aproximo de Deus, eu passo a enxergar aquilo que Deus enxerga. E todo relacionamento tem um tempo para ter confiança, sim ou não? Quem que tem segredos e coisas íntimas na vida? Todo mundo tem. Se você conhecer alguém hoje para andar com você, você vai contar tudo de você para ela? Não. Mas você passa 2 dias, você conta alguma coisinha, você vai compartilhar algumas coisas com ela, um testemunho, algo que não é tão relevante, mas você vai compartilhar algo seu para ela, pessoal, sim ou não? Faz uma viagem, você vai ouvir e vai também falar. Mas você passa um mês, você começa a confiar mais, você entende que aquela pessoa pode ser um bom candidato a ser um portador da sua confiança. E você conta coisas um pouco mais íntimas, até para testar se aquilo vai ficar com ela ou não, sim ou não? Você passa 1 ano, 2 anos, aquela pessoa se torna uma pessoa muito fiel, você vê que é de confiança, é um amigo, que você pode desabafar, você fala coisas profundas que não falaria para ninguém, não é assim? Por que você acha que com Deus é diferente? Você acha que Ele vai te falar coisas invisíveis, profundas, só pontualmente nos eventos que você vê na igreja, nos cultos de domingo? Eu tenho que me aproximar de Deus e começar a estar com Ele, para começar a acessar as grandezas que Ele tem para entregar, porque a fé vem da mão dEle, não é de vós, é dom de Deus. A fé é um presente. Queridos, e nunca ninguém no mundo construiu algo relevante e que perdurou se não foi pela fé. Nada de relevante se constrói senão pela fé. A fé é o maior combustível, é a maior matéria-prima. A fé, ela produz todas as coisas. É inadmissível a igreja, o cristão, não entender o conceito de fé e não saber viver esse conceito. E achar que é possível viver uma fé sem comunhão com Deus, viver uma fé sem intimidade com Deus, viver uma fé sem proximidade de Deus. Não, isso não tem compatibilidade, é incongruente esse conceito de ter fé sem ter uma relação com o Senhor. E a Bíblia fala isso direitinho. Então entenda que tudo aquilo que falta para você já existe no mundo invisível. Eu quero ouvir um amém, um aleluia, e quero um aplauso festejando, porque isso dá esperança. Uau, é verdade, dá esperança. Pô, o que falta já existe já, então é só questão de tempo. Não tá no outro problema, está em mim. O que eu não estou fazendo para enxergar ainda o caminho? O que eu não estou fazendo para poder ver o invisível, que para Deus é óbvio, para Deus é evidente. Então, pela fé entendemos que os mundos foram criados pela palavra de Deus, de modo que o visível não foi feito daquilo que se vê, foi feito do invisível. Um exemplo claro disso é o servo de Eliseu. Há várias formas de acessar o invisível, várias formas. Quem conhece a história de Eliseu, quando ele é acordado pelo servo dizendo: tem um exército que cercou as montanhas para te matar, Eliseu. Quem conhece a história? Quem já leu isso? Poucas pessoas, né? Eliseu deu umas profecias contra algumas pessoas, contra alguns reinos. E eles atribuíram que a derrota deles vinha porque Eliseu era profeta. E era verdade. E eles cercaram Eliseu onde ele estava. O jovem, o discípulo, o servo de Eliseu, acorda desesperado e fala: Eliseu, chegou o nosso fim. Rodearam a gente aqui. Aí Eliseu sai assim, tranquilo, olha para fora, olha para aquele pessoal e fala para o servo dele: não, fica tranquilo. Mais são os que estão conosco do que esses que estão nos ameaçando. Aí o servo, mas esse velho ficou doido, ele surtou com medo. Acho que ele surtou que ficou com medo, né? Tá vendo coisas. Então, o que diferencia Eliseu do servo? O acesso ao invisível. Eliseu saiu e conseguiu ver carros e cavalos e cavaleiros celestiais em volta daquele exército, ao ponto de nem sequer tremer ou temer a hostilidade, a ameaça temporária.
O que faz o jovem ter acesso? Olha só, segundo Reis, capítulo 6, versículo 17. Estou resumindo a história, porque eu tenho mais exemplos para te dar. Não posso ler tudo. Eliseu orou e disse: ó Senhor, peço-te que lhe abras os olhos, para que veja. E o Senhor abriu os olhos do moço, e ele viu, e eis que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. Você pode dar um grande aplauso ao Senhor? Uma forma de acessar o invisível, fala assim comigo, oração. Oração é uma das maneiras de acessar o que é invisível. Porque é invisível para o outro, mas para quem ora é visível. Profeta, a palavra profeta quer dizer aquele que vê na frente, aquele que vê além, aquele que vê além do óbvio, ele vê além do tempo. Isso aqui é profeta. O que faz um profeta enxergar? É um alinhamento com a visão de Deus. Deus, ele tem uma visão atemporal. Ele consegue te colocar com o olhar daqui a 1000 anos, se ele quiser, sim ou não? É só ele apontar para lá e você poder olhar. Para quem ele dá acesso a esses tempos, ele chama de profeta. Profeta é alguém igual a gente, só que ele viu algo maior. Ele viu algo além. E quando Deus fala, ora para que essa pessoa também possa ver, a oração me dá acesso. A oração nos dá acesso a coisas fantásticas. E a Bíblia está cheia de versículos e exemplos dizendo para a gente orar, orar sem cessar. Porque orar é falar com Deus. É necessário que aqueles que se aproximam de Deus. O que é aproximar de Deus na oração, gente? Como é que eu fico? Eu posso estar, quantas famílias estão do lado uma da outra, vivendo anos juntos e estão longe um do outro? É assim ou não é? Marido e mulher não conversam mais e vivem no mesmo teto. Está perto ou está longe? Está perto ou está longe? Está longe, vivendo no mesmo teto. Filho e pai vivem no mesmo teto, não conversa, está perto ou está longe? Está longe. Então não adianta, se você não conversa com Deus, você não ora, você não está se aproximando de Deus. E eu vou repetir, para não ser as mesmas palavras. Porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador daqueles que o buscam. E reforço Efésios 2:8, porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Se você não se aproximar, você não vai ter esse dom da fé. A fé é um dom. E o que é bacana é que a Bíblia fala assim, escolhei para vós os melhores dons e orai por eles. Deus nos dá essa abertura. Peça o dom que você quer para mim. Porque Ele sabe que só vai se achegar a Ele, só vai se aproximar dEle quem crer nele, quem fala com Ele, quem sabe que vai falar e vai ser ouvido. A oração nos dá acesso ao invisível. Não só a oração minha com Deus, mas do meu líder para comigo. Repara que aqui não foi o céu, era tão invisível, tão inalcançável para o servo, que ele nem teve força de orar. Se o líder não se compadece dele e fala, eu vou orar por você para que você consiga enxergar o que eu enxergo, ele não enxergaria. Então, antes de chamar o seu líder de maluco, de ousado, de abusado, de arrogante, se pergunte, será que eu não estou enxergando algo que ele está enxergando? O que ele viu que eu não vi? O que ele viu que eu não vi? Queridos, de verdade, a gente vê muita coisa que vocês não veem. Tem coisa que eu quero testemunhar, falar que eu falo assim, eles não estão, o cérebro deles não estão prontos para tal grandeza. Nossa mente não está pronta para algumas grandezas que Deus quer nos entregar. Como que eu preparo a minha mente? Me aproximando daquele que vê o invisível. Ele vai me compartilhando as visões dele, um pouquinho aqui. Ele vai me dando ali, homeopaticamente, a visão do céu, até eu suportar uma visão maior. Estão entendendo? Então, acesso ao invisível. Vá comigo em Mateus 17:27.
Pedro está numa situação interessante. Esse versículo às vezes dá a entender que Pedro e Jesus estão juntos, mas eles não estão. Pedro está fora da casa dele, ele está em Cafarnaum, e algumas pessoas lá fora abordam a Pedro e falam: Pedro, o seu mestre não paga impostos? Ele não trouxe aqui os denários dos impostos. Aí Pedro entra na casa onde Jesus estava, que era a casa de Pedro, muito provavelmente, e Pedro, ao entrar na casa, Jesus já sabia do assunto, que ele é Deus. Ele se adianta e fala: Pedro, é lícito dar tributo ou imposto, cobrar tributo ou imposto aos filhos ou aos estrangeiros? Ele fala: aos estrangeiros, porque os filhos são da casa. Aí ele fala o seguinte, versículo 27. Mas para que não os escandalizemos, vai ao mar, lança o anzol, tira o primeiro peixe que subir, e abrindo-lhe a boca, encontrarás um estáter. Toma-o e dá-lhe por mim e por ti. Esse é o seu Deus. Ele te faz uma pergunta para mostrar: você consegue ver a dimensão daquilo que você não vê? Eu vou repetir. Esse é o seu Deus, que te faz perguntas para você entender que você não consegue enxergar a dimensão daquilo que você não vê. Ele fala: Pedro, vou te dar uma visão e um método, um processo, um passo a passo. Então, acessar o invisível é crer em Deus, que Ele vai antecipar as situações, muitas vezes, que nós nem sequer podemos orar. Jesus, ele antecipou. Pedro entrou na casa, ele antecipou a conversa, ele antecipou a situação, ele provocou um diálogo, ele antecipou. Olha para cá, não tem problema na sua vida que Deus não vai se antecipar. Vocês estão muito sem fé hoje. Não tem problema na sua vida que Jesus não pode se antecipar. Fique atento às perguntas que se levantam nessa hora, porque nas perguntas vão vir o passo a passo, vão vir um processo, vão vir as soluções. O que é mais bacana é que um estáter vale mais que um denário, sabia disso? Um estáter, ele vale 3 denários. Então, se era um denário para cada um, ele fala: Pedro, vai lá. Se você tiver fé para cumprir o meu protocolo maluco, porque se fosse eu te falar, vai no Tejo, pega um anzol, joga no Tejo, o primeiro peixe que vier, abre a boca e tira uma moeda, você nunca mais pisava nessa igreja. Pisava? Esse cara é doido, onde que eu vou no Tejo? Aquele rio sujo perto do esgoto, jogar ainda vou sujar a mão com a bosta ainda lá. Você não ia, então, é mérito de Pedro. Ele fez o impensável, o protocolo não existe. Tudo bem, eu sou pescador. Ô, Jesus, não pode ser a tarrafa, que assim tem mais chance, tem mais boca e tem mais moeda. Não, Pedro, hoje não é rede, hoje não é tarrafa, você vai pegar um anzol. Você vai quebrar o seu protocolo, o que você acha que você sabe. Você vai lançar uma vez, vai vir um peixe, vai subir. Que eu já mandei esse peixe lá achar uma moeda em algum lugar e engolir. Ele vai pegar nesse anzol, você vai tirar. É mérito. Por isso que Pedro teve tantas bênçãos e vitórias. Porque ele fazia, ele acreditava no processo que Deus entregava para ele. Queridos, não importa se é difícil, ou se é impensável, ou se é complexo, importa se Deus direcionou. Vocês estão demais hoje, vou repetir. Não importa se é difícil, se é complicado o processo, importa que Deus direcionou. Vai acontecer, o milagre vai chegar. Eu só tenho que obedecer e seguir esse caminho em nome de Jesus. Muitas vezes nós não iniciamos processos, protocolos, porque achamos que é doido demais. Sabe o que mais? É doido mesmo. Porque as coisas de Deus são loucuras para os homens. E o homem natural não pode entender. Porque as coisas espirituais só se discernem o quê? Espiritualmente. Então, entenda isso.
E o seu Deus, ele é poderoso para antecipar, né? Então você acessa o invisível porque Deus é misericordioso, ele antecipa a sua situação e te estica a visão para um lugar que você não está enxergando. Outro exemplo claro, Naamã, o sírio. Quem lembra de Naamã, o sírio? General poderoso, cheio de vitórias, mas o quê? Leproso. A fala de Naamã, quando ele chega até Eliseu, e Eliseu nem o recebe. Aqui nem foi oração, foi um recado. Fala para ele, nem vim aqui. Só ele, na volta, passa no Jordão, mergulha 7 vezes e vai embora. Esse cara fica revoltado. Pô, eu sou o general, eu tinha que me dar honras. Pôr um tapete vermelho, me dar um banquete, orar por mim, derramar o óleo daquele chifre, o óleo na minha cabeça. Nós criamos uma imagem espiritual de que Deus pode fazer algo e bloqueamos o simples que Deus quer realizar. Você muitas vezes não viveu algo grande de Deus porque você idealizou uma maneira de viver o milagre que Deus não vai fazer, meu irmão. Quando vier um anjo e alguém está pregando e fala: João, levante-se, Deus te chamou. Você idealizou um encontro com Deus de uma maneira que Deus não vai fazer. E age igual Naamã. Quando vem uma direção, fala: pô, no Jordão, que rio feio. E é feio mesmo. Quem que já foi no Jordão? Jordão é lamacento. Dá a impressão de entrar. É feio. Aí você entende a revolta de Naamã. Pô, eu tenho rios cristalinos na Síria, maravilhosos, até mais quentinho, porque é bem gelado lá, né, amor? Quis batizar, quero rebatizar. Falei, não tá amarrado, não vou rebatizar ninguém. Não, quero rebatizar, quero confirmar o batismo. Falei, sangue de Jesus tem poder. Aí naquela água suja, gelada, a bata branca sai preta do rio. E ele teve essa reação. Mas aí o servo começou: você já não veio até aqui. Pô, você gastou só amanhã para vir na igreja. Não custa dar um voto de confiança de que Deus pode estar usando pastorais. Foi o que ele disse para o Naamã aquele dia. Não, mas você veio lá da Síria. Não pode dar um voto de confiança para Eliseu. Olha a história dele. Olha o que trouxe ele até aqui, o que fez o nome dele ser conhecido, a ponto de você lá na Síria vir em Israel receber uma direção. Ele, tá bom. Aí ele vai e cumpre o protocolo do profeta. Mergulha 7 vezes no rio sujo, no rio lamacento. Então você vê que acessar o invisível é estar pronto para seguir a direção profética que Deus nos dá. E geralmente, e por norma, a direção profética, ela contraria alguns conceitos ou ideias que nós construímos ao longo da vida. Vai confrontar a gente. Mas se você identificou que Deus falou com você, ou que a pessoa que fala com você é um homem de Deus, mesmo que você não queira que te confronte em alguma área, siga a direção que Ele te deu. Você pode dizer amém? Porque isso é saúde para o seu corpo, é luz para os seus olhos, é lâmpada para os seus pés. Naamã, ao 7º mergulho, ele saiu limpo de toda a lepra que ele tinha. Por quê? Ele acessou o invisível. Porque Samuel, ele viu 2 desfechos. Porque quem viu o invisível vê duas formas. Ele viu Naamã na Síria morrendo de lepra, e viu Naamã saindo do Jordão curado. O caminho para você ser curado, você tem que mergulhar no Jordão. Se você for por esse caminho, você sai curado. Se você for para o caminho da Síria, você morre de lepra. Então ele viu o invisível, ele estendeu essa visão, ele falou: olha, eu te dou uma visão, a visão é essa, você vai ter que voltar, mergulhar 7 vezes no Jordão e vai ser curado. A visão não agradou, mesmo sendo uma visão para a cura. Muitas vezes, queridos, a visão da igreja para você não te agrada, mas ela é para a sua cura. Essas horas ninguém fala amém mesmo, não tem como não, é difícil arrancar amém, eu sei, é complicado, pode te arrepender, revisão de vida, estudar, evangelizar, ter um ministério, é complicado, né?
mas às vezes Eliseu dizendo, vai para o Jordão e mergulha 7 vezes. Ah, mas eu tenho um caminho mais fácil. Eu sei que tem muitos caminhos mais fáceis, mas larga e espaçosa é a porta que dá o quê? Que leva à perdição. E estreito e apertado é o quê? É o caminho que leva à vida eterna. Você pode aplaudir o Senhor? Largo ou apertado? Fácil ou mais difícil? Não importa o fácil ou difícil, não importa se é complexo ou simples, importa se Deus falou. Importa se eu identifiquei um homem de Deus, uma mulher de Deus. E sei que ele está sendo usado para falar comigo. Não adie os processos. José, meu Deus do céu, José acessou invisível, sem oração, sem líder. José não viu nenhum anjo. Gente, José não viu nenhum anjo. Deus não falou com José. Deus não foi para Cabana como foi com Abraão, com José. Ele tinha sonhos. Tinha sonho e tinha azar na vida, aparentemente. Quanto mais sonhava, mais levava cacetada. Os irmãos caçoavam, jogou no poço, foi escravo. Ele só se ferrava com o sonho dele. Quem já sabe o que é isso? Você não pode nem abrir a boca sobre os seus sonhos com alguém, porque as pessoas já estão com um taco de beisebol para dar assim, acorda, cabeça. Isso não existe, isso é impossível. Sonhar não é para qualquer um, sonhar é para forte. Eu te entendo. Sonhar é para forte. Forte de coração, forte de alma. Porque quem sonha é testado o tempo todo com as opiniões contrárias. Por isso que fala a Bíblia, quando viesse o Espírito Santo na igreja, os jovens, os velhos sonharão, né? Os velhos eles iam voltar a sonhar, porque o Espírito Santo nos constrói isso. E José, ele teve acesso ao invisível através dos dons. Fala comigo assim, acesso ao invisível pelos dons. Deus te deu dom. Nós temos dons, quem pode dizer amém? Nós temos dons. O dom de José era sonhar. Ele foi apanhando e aprendendo com quem falar e com quem não falar. O que interpretar e o que não interpretar. O que era sonho de barriga cheia. Ah, comi feijoada e sonhei. Barriga cheia. Ah, eu sonhei porque Deus falou comigo. Há um padrão no sonho de Deus. Quando Deus fala com você no sonho. Deus fala muito comigo em sonho, vocês não têm ideia. E eu não sonho muito. E cada sonho é como se fosse uma tatuagem no meu cérebro. Não esqueço. Quando Deus fala comigo em sonho, Ele tatuou no meu cérebro. Pumba, não sai. Passa 15 anos, 20 anos, e eu até quero fazer um gráfico, para não esquecer, dos sonhos proféticos que eu tenho que colocar em páginas assim, sequenciais. Porque eu sei que é uma linha de tempo. E cada coisinha vai acontecendo no seu tempo. É impressionante. E são sonhos não para vocês. São sonhos para mim. Para me balizar. Porque é como Ele cuida de mim. É como Ele cuida do meu espírito. Da minha condução com Deus. E José não entendeu isso. Que o sonho que ele teve. Ai, eu sonhei, pai, que as estrelas todas se curvavam. Era Deus falando para ele, olha, eu vou te levantar acima da sua família. Não fala com os seus irmãos. Guarda no seu coração. É isso, menino. Aonde que seus irmãos vão ser melhor que você? Você é jovem. Aí teve um segundo sonho. Pai, eu vi o sol e vi a lua. E vi as estrelas. E eles se curvavam a mim. Inclusive o sol e a lua, que era a mãe e o pai. E o menino não entendeu que o sol e a lua era a mãe e o pai. Aí o pai, aonde que eu e sua mãe iremos nos curvar a você? Sonhos que fortalecem quem eu sou, a minha identidade, e me dão acesso ao futuro, me dão acesso ao invisível. Respeite os sonhos proféticos que Deus coloca na sua vida. Se consagre e espere o tempo, porque ser servo não é só fazer hoje, é esperar o tempo das coisas de Deus na minha vida. Quem é ansioso não espera o tempo
do que Deus quer realizar na sua vida. Ter fé é esperar o tempo de algo que eu sei que vai existir, mas que não é tempo de existir ainda. E saber que o sonho está consolidado já é um consolo, um prêmio enorme que eu posso me gloriar. Então, dons te aproximam ao invisível. Qual é o seu dom? Melhora o seu dom. Investe no seu dom. Serve a igreja com o seu dom. Quem pode dizer amém? Quando você entrega à igreja o seu dom, Deus vai aperfeiçoando, afiando você e te entregando mais dons. Quer ver o invisível? Sirva ao seu próximo com o seu dom. Sirva a igreja com o seu dom. Moisés deixou o Egito porque viu o invisível. Ele tinha um reino, ele tinha a chance de ser um faraó no futuro. Ele tinha posses, ele tinha títulos, ele tinha tudo. E fala em Hebreus 11, 27. Pela fé deixou o Egito, não temendo a ira do rei, porque ficou firme, como quem vê aquele que é invisível. É a explicação que dão para por que Moisés fez o que fez. Moisés viu o invisível, sabe por quê? Porque o chamado me dá acesso ao invisível. Moisés sentiu o chamamento de Deus, de defender o seu povo, de não ver aquela injustiça. E o primeiro chamado dele foi se afastar daquele núcleo, se afastar daquele meio, daquela opressão. Ele não podia mais presenciar aquela opressão do seu próprio povo. Então Deus chamou Moisés não na sarça. A sarça foi só o culminar. Chamou lá antes, já atraindo antes. Ele se indignando com alguém batendo em um hebreu, a ponto de matar um egípcio por causa disso. Então, o seu chamado te dá acesso ao invisível. Eu quero ouvir um amém, gente. Porque você tem um chamado. Ah, pastor, você nem me conhece. Mas Deus te conhece. E eu sei o que Deus faz com quem Ele chama, com quem Ele atrai. Todos nós temos um chamado. Se temos um dom, é para um chamado. Se temos um dom, é para exercer alguma coisa no seu reino. Então, quando eu abraço o meu chamado, a minha chamada divina, eu coloco os olhos no invisível e enxergo aquilo que ninguém vê. Queridos, eu sou produto da Bíblia, produto do Evangelho e da igreja. Todas as minhas conquistas pessoais lá fora, materiais e empresariais, advêm do que Deus construiu em mim na igreja, na Bíblia, no meu chamado. Se não fosse o meu chamado, eu não seria a pessoa que eu sou hoje para fazer o que eu faço lá fora. O meu chamado me esticou de tal maneira que nenhum curso lá fora algum dia iria me esticar. Você entende isso? O que te falta para ser esticado está no seu chamado. Por quê? Porque o chamado é algo impossível, que eu sei que eu não posso alcançar, mas que eu aceito só porque eu sei que Deus está comigo. Vou repetir. Chamado é algo impossível, que eu sei que eu não posso alcançar, mas que eu só aceito porque eu sei que Deus está comigo. Se você aceita um chamado porque sente que você é capaz, esquece, esse não é seu chamado. Chamado é algo maior do que eu. É impossível, é muito grande para mim. E só é possível se Deus estiver comigo. Quem pode dizer amém? Aí pela fé eu aceito, sim. Aí o poder acontece. Aí a mágica acontece, como diz o ditado popular, né? Então, concluindo, para fechar, porque eu não quero me demorar. Mateus 11:30 faz todo sentido quando eu entendo isso. Entendo que o segredo está em acessar o invisível para receber a fé. Vou repetir o versículo lá de trás, para você não esquecer. Porque pela graça sois salvos por meio da fé. E isto não vem de vós. Fé, estou acrescentando. Fé, porque o assunto é fé. Fé
é dom de Deus. Então, quando eu entendo que se eu tenho que ter fé, eu tenho que acessar a Deus, acessar o invisível, para Ele me entregar a fé. Um dia alguém, antes de ler, me chegou assim e falou o seguinte: pastor, você crê mesmo que se você falar para um monte, se transportar para o mar, como fala a Bíblia, isso vai acontecer? Ou que tem alguns exemplos assim que dá na Bíblia, né? Se você fala, monte, sai daqui, vai para o oceano, ele vai, se tiver fé do tamanho de um grão de quê? De mostarda, pequenininho. Aí Deus me deu uma palavra que eu não sabia como dar essa resposta, porque eu não creio. Eu creio que é possível, mas eu não creio que eu vou falar agora para um monte aqui e ir para o mar. Mas eu creio que é possível, porque nada é impossível para Deus. Estão me entendendo? Eu falei assim, olha, se Deus um dia me der essa palavra e me der essa fé, vai acontecer. Mas eu não tenho dúvida nenhuma que isso é possível acontecer. Porque depende do que Deus me entrega, do que Deus me dá acesso. A fé são acessos que Deus me entrega, se eu me aproximar dele, porque ele é galardoador daqueles que o buscam. Aí você vai ler Mateus 11:30, que fala, vamos ler o 29 primeiro? Você pode pôr aqui atrás, que eu não separei aqui. Mateus 11:29. Tomai o vosso lugar em minha canga, jugo, né? E aprendei de mim. Tem uma versão de crente aí? Abre aí, 11. Tomem sobre vós o meu jugo, deixem que eu lhes ensine, pois sou manso e humilde de coração, e encontrarão descanso para a alma. Eu acho que põe o 28, que fala, aprendei de mim. Não é aqui, pode passar. Então fica aqui, olha só. Deixem que eu lhes ensine, pois, é porque essas versões me deixam maluco, cara. Aqui seria aqui, aprendei de mim, né? Pois sou manso e humilde de coração, e encontrarão descanso para a alma. Ele fala o seguinte, eu sou o vosso padrão, o vosso poder, aprendei comigo. Deixa que eu lhes ensine como viver com o jugo e como viver com o fardo. Porque o assunto posterior é esse. O 30 fala de fardo e fala de jugo, certo? Ele fala, tomai sobre vós o meu jugo. Então, aprende comigo como viver um jugo. Ou como lidar com um fardo. Aí vem o 30, pode pôr o 30. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Isso é fantástico para mim. Porque quando você fala de fardo leve, entenda o seguinte, que Jesus, na linguagem agrícola, sabia que o fardo tem peso. Você põe aí agora no Google, peso de um fardo, peso do fardo de palha. Você vai ver que, em média, um fardo de palha pesa 10 quilos. Como é que 10 quilos é leve? Pode ser leve para você puxar uma vez, mas se passar o dia carregando um fardo, aquilo pesa. Fica um pouquinho com a mão levantada sem nenhum peso, ou fica fazendo assim, bíceps sem você pegar peso. Você vai cansar, porque você repetir o movimento, cansa. Então 10 quilos pode parecer leve, porque é palha, mas se você fizer aquilo várias vezes, vai pesar em você. Ele fala, mas o meu fardo é leve. Mas como é que é possível 10 quilos ser mais leve? Olha para cá. Quando eu tomo o fardo de Jesus, Deus não anula o peso das coisas, mas fortalece os meus braços para suportar aquele peso. Não é sobre o peso das coisas, mas a força que Ele coloca em minha vida. Quando eu tenho acesso a Ele, quando eu acesso o invisível, o que é pesado para outros se torna leve para mim. Deus não diminui o peso, quero ouvir um amém. Deus não diminui o desafio, o propósito, Ele não diminui o seu objetivo, Ele aumenta a sua força. Ele aumenta a sua estratégia, Ele estica a sua visão, Ele te dá caminhos alternativos, Ele te mostra o Jordão para mergulhar, Ele te mostra que há mais aliados do que inimigos, Ele te faz esticar para onde você não imagina,
Ele fala, eu fortaleço os seus braços. Aprendei comigo, porque essa é a minha fonte de energia que me dá combustível para curar, para pregar, para ir para a cruz, para morrer, para ressuscitar. Aprendei de mim, que sou manso. Então, fazendo a lição do fardo é essa. Não é sobre o peso das coisas, mas sobre a força que Deus coloca em mim. A força vem aonde? Da visão. Fala assim comigo, a força provém da visão de Deus. Quando os discípulos tentam dissuadir Jesus a ir almoçar, ele está lá no tanque de Jacó para falar com a samaritana. Ele fala, mestre, vamos comer. Ele responde com a seguinte frase: eu tenho o quê? Quem sabe, quem lembra a passagem? Eu tenho um alimento que vós não conheceis, que é fazer a vontade do meu Pai. Aprendei de mim que sou manso. O meu combustível não é o pão. O meu combustível não é trabalhar a musculação. O meu combustível que me revigora é saber que eu estou no centro da vontade do meu Pai. Isso me alimenta mais do que pão, mais do que vinho. Eu estar no centro do propósito. Eu tenho um alimento que vocês não conheceis ainda. Quer fazer a vontade daquele que me enviou. Você pode dar um aplauso bem forte ao Senhor. Oh, aleluia. Isso é tão verdadeiro, porque eu às vezes eu tenho dias tão ruins, tão maus, tão fracos, tão depressivos, mas eu subo aqui e eu estou fazendo a vontade do meu Pai. Eu entendo o que Jesus disse, porque parece que tudo desaparece da minha vida, tudo desaparece, porque uma força me revigora, me renova, porque Ele quer renovar a mim e a você que está ouvindo a palavra do Senhor. Isso é maravilhoso. Segunda lição, quando eu acesso o invisível, ele fala, porque o meu jugo é suave. Gente, sabe o que é jugo? Talvez só os antigos sabem. Jugo, ou canga, como estava ali, é aquela madeira que fica em cima do boi, em pares ou até individualmente. Quando Deus chama o apóstolo Paulo, ele usa uma expressão de boi, de cavalo. Paulo, duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. Por quê? É o jugo. O jugo tem dois propósitos. Faça comigo, direção e punição. Porque o jugo, ele condiciona a direção que vai o boi. Mas se o boi não for manso, ele fala, aprendei de mim que sou o quê? Manso e humilde de coração. Se o boi não for manso, ele vai saltar. E tem pontas ásperas que vão machucar e obrigar ele para o centro de gravidade do jugo e seguir o caminho. Então, se você não for manso, você vai machucar o seu lombo, pulando. Por isso dizia, Paulo, você está pulando, você está com o ombro sangrando. Duro é para ti, Paulo, recalcitrar, pular, resistir os meus aguilhões. Porque Deus colocou um jugo em Paulo e Paulo não queria esse jugo. Ele estava indo contrário ao que Deus queria. Ele estava matando os cristãos, sendo que ele tinha que ser cristão. E lutava e pulava, e sangrava, e sangrava, e sangrava. E muitos de nós somos assim. Deus está nos dando um caminho, um jugo leve, que não vai nos machucar, que não vai furar. Eu tenho só que crer e caminhar em conjunto. Ele usa um exemplo claro disso, dizendo, para você não é bom resistir isso. Então, quando você entende sobre fardo leve e jugo suave, você entende o propósito de Deus. Que quando eu acesso o invisível, tudo fica mais leve, porque Ele me faz o quê? Mais forte. Pois pode o Senhor. Ele me faz mais forte. E a caminhada já não me machuca, porque eu sou manso, porque eu aprendi com Jesus. Aprendi de mim que eu sou manso e humilde de coração. E o meu jugo é suave. O jugo que eu fiz não é para machucar vocês, é para libertar, é para te direcionar para um caminho seguro, para pastos verdejantes, como fala a Bíblia, né? O Senhor é meu pastor e nada me faltará.
me faz andar em pastos verdejantes, né? Então entenda isso. Fé é acessar o invisível. Hebreus 11, 33. Ele fala sobre os pais da fé. Ele fala uma lista enorme. Depois leia todo Hebreus 11. Aí ele fala o seguinte: aos quais, por meio da fé, venceram reinos, praticaram justiça, alcançaram promessas, fecharam a boca dos leões, apagaram a força do fogo, escaparam ao fio da espada, da fraqueza tiraram forças, tornaram-se poderosos na guerra, puseram em fuga exércitos estrangeiros. Pode aplaudir. Pela fé, nós temos essa garantia que tudo isso pode acontecer. E não esqueça, Hebreus 11, 1. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Vamos mudar aqui algumas palavras? Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que são o quê? Invisíveis. A fé é a prova das coisas que são invisíveis. Se Deus te fez ver, já existe. Quem falou isso, tem um filósofo famoso que fala assim: penso, logo existo. Esqueci o nome dele. Descartes, obrigado. Descartes, se penso, logo existo. Então, se eu vejo, já não é invisível. Quem pode dar um aleluia? A Bíblia fala isso há muito tempo. Se eu vejo, já não é invisível. Olha para cá. Você consegue ver o seu milagre? Você consegue ver o seu sonho? Você consegue ver algo que não está hoje aqui, mas você está vendo lá no futuro? Sim ou não? Sim ou não? Então ele já existe. Toma posse pela fé em nome de Jesus. Amém? Fique em pé, dê uma pausa bem forte ao Senhor. Vamos orar, vamos louvar o Senhor.